finalmente conseguimos entrar e vamos tentar fazer a nossa apresentação. Então, vamos apresentar a nossa pós-graduação em Medicina de Emergência, que é coordenada por mim, Heloísa Bonenstein. Falando um pouco sobre mim, eu sou médica emergencista, tenho o título de especialista pela Abramed, trabalho na empresa chamada iMed Group, trabalho com ensino, com gestão e com assistência em medicina de emergência, trabalho há 27 anos com emergência. Tenho MBA em gestão executiva em saúde pela FGV, MBA de liderança, inovação e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul e sou mestre em ensino pelo Einstein. Do meu lado B, eu gosto de vinhos, gosto de café, gosto dos meus gatos e amo as montanhas. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso. Então, qual que é o nosso objetivo? Nós queremos fornecer conhecimentos, habilidades e competências que sejam necessárias para quem trabalha dentro do departamento de emergência em diversos contextos, de modo que quem faça pós-graduação se sinta competente para atuar tanto do ponto de vista assistencial, ou seja, trabalhando, atendendo, quanto organizacional, na parte de gestão, entendendo o fluxo do paciente, de modo que a gente tenha uma assistência que seja segura e adequada. Muito bem. Quais são as oportunidades que quem vai fazer esse curso vai ter? Primeiramente, quem trabalha em emergência sabe que existem protocolos e que eles precisam ser seguidos. E na pós-graduação, a gente vai entender melhor por que protocolos, por que atendimento padronizado. Vocês vão ver que isso está tudo dentro de uma metodologia de gestão chamada Lean Six Sigma. A gente vai aprender a aplicar um raciocínio crítico nas situações que a gente enfrenta na emergência, porque como a gente constrói o raciocínio, a nossa interpretação do caso, ela é diversa em relação à maneira como a gente pensa, por exemplo, num ambulatório de clínica médica, numa enfermaria de cirurgia. A gente tem que tomar decisões rápidas, que sejam assertivas, a gente tem que ter um foco em o que o paciente precisa e não necessariamente no que ele tem. O que ele tem a gente vai investigar em paralelo. Também é essencial para quem trabalha na emergência ter habilidades de comunicação, não só entre os colegas, mas entre toda a equipe, com o paciente, com a família, com as equipes assistenciais do hospital, em todas essas articulações que o profissional de emergência precisa ter. Também o que a gente quer é que as pessoas entendam quais são os seus papéis dentro da medicina de emergência, quais são as suas responsabilidades, o que ele faz ali, o que é da competência dele, o que ele precisa chamar para si. E também a gente quer dar um foco especial na organização, administração, liderança e gestão do departamento de emergência, que é uma das grandes expertises da nossa empresa, que é a iMed Group. E para quem que é a pós-graduação? Para bacharéis em medicina. Então, não precisa ter um pré-requisito de ter feito alguma residência ou algum outro curso. Então, precisa ser formado em medicina aqui no Brasil ou ter passado pelo sistema de Revalida. Então, seguindo, o nosso curso ele tem uma carga horária de mais de 2.000 horas. A carga horária mínima para uma pós-graduação são de 360 horas. E nós fizemos um programa bem robusto, mas longe disso ele não será cansativo. Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é uma fase de 260 horas e ela é uma fase que é compartilhada com vários outros programas de pós-graduação, que é uma fase que vai focar em questões relacionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional. Então, vamos aprender sobre marketing, sobre algumas questões de comunicação, sobre princípios de telemedicina, sobre gestão de financeira, gestão de clínica, e ela tem 260 horas. A fase 2, que tem 1.530 horas, nesta fase nós vamos entrar realmente nos temas relacionados à medicina de emergência, às soft skills que a gente quer trabalhar dentro do departamento de emergência e a questão da gestão. Então, nós temos 11 módulos
onde vocês vão passar pelos diversos temas relacionados à medicina de emergência. E na última fase, a gente vai ter a parte prática, de 340 horas. Vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas fases. Então, dentro da nossa metodologia de ensino, quando a gente tem a fase 3, que é a fase de prática, como que vocês vão praticar numa pós-graduação que é online? Vocês têm práticas com teletrabalho, a gente vai ter simulação usando realidade virtual, a gente tem cursos de simulação presenciais que são opcionais, que são realizados aqui em São Paulo, que são comigo como instrutora, então, curso de via aérea, curso de ventilação mecânica, curso de parada. Vocês vão ter o MD Doing, que é são atividades, são casos clínicos para serem resolvidos com o ator, de casos que são pré-determinados e já com uma curadoria feita por mim, especificamente, para ir guiando vocês em como a gente consegue atender via telemedicina, como que a gente consegue resolver o paciente. Vocês vão ter materiais como e-books. As aulas, elas têm vídeos que são curtos, de 8 a 15 minutos, então não tem aquela aula de, nossa, 1h30 que eu vou colocar lá e ficar ouvindo, e estou fazendo outra coisa, estou viajando. Então, são aulas dinâmicas, com vídeos curtos, para justamente gerar fixação. Temos uma série de exercícios que vão ajudar a fixar o aprendizado, tá? E a gente tem as discussões de casos clínicos também, tá ok? Enfim, nós temos as práticas, como eu falei, com telemedicina, temos algumas oportunidades de estágio presencial em alguns hospitais conveniados, temos a prática através de realidade virtual, e você pode me falar, nossa, Heloísa, mas eu já trabalho com pronto-socorro. Isso conta? Sim, isso pode contar. Então, a gente tem uma metodologia de como o seu gestor vai nos dizer se o seu estágio, se a atividade que você exerce pode contar realmente como carga horária para essa parte prática que é tão importante. Não dá para aprender medicina de emergência só sentado, ouvindo, ou vendo a parte teórica. A gente tem que ter alguma prática, a gente tem que ter o contato, a gente tem que exercitar o raciocínio clínico, tá ok? E quanto à questão de pré-requisito de prova de título, todo ano a gente sempre pede para checar dentro da sociedade da especialidade, que no caso da medicina de emergência Abramed, qual é o pré-requisito que naquele ano foi colocado em edital. Caso você fale, nossa, mas este ano especificamente a nossa pós-graduação não vai contar pontos para a prova de título. Eu te digo que, na verdade, a pós-graduação ela vai te ajudar na coisa que é mais importante para a prova de título, que é estudar para passar, que é ter o conhecimento que você precisa para prestar a prova em si. Tá? Então, voltando um pouco, aquela fase 1 que eu falei, que é uma fase que é comum. Então, gestão de marketing, tecnologia, a gente vai falar um pouco sobre carreira médica, como que você se desenvolve, sobre a questão de cooperativismo, como é importante a gente se associar, e isso fomenta a melhoria e o crescimento da especialidade. Tá? Na fase 2, a gente vai falar sobre gestão e comunicação, como que a gente aborda um paciente crítico, como que a gente aborda as emergências respiratórias, emergências neurológicas, a gente vai ter pediatria, cirúrgica ortopédica, emergências geriátricas, que está um capítulo super especial, nosso professor recentemente apareceu no Fantástico falando sobre a geriatria, emergências endocrinológicas, infecto, hemato, ou seja, todos os capítulos que são importantes para um emergencista saber, nós vamos ter contato nessa fase 2. E na fase 3, que é essa parte prática, que a gente tem uma série de oportunidades para que vocês possam, quem gosta mais de telemedicina, quem quer fazer caso clínico, quem quer fazer um estágio observacional, quem quer fazer simulação realística, quem quer fazer só simulação virtual, enfim, quem quer apresentar o seu próprio trabalho, porque muitas pessoas estão vindo
pós-graduação porque já atuam e querem se instrumentalizar melhor, enfim, a gente tem N possibilidades de vocês terem o contato com a especialidade. Bem, e alguns dos nossos diferenciais. Então, a gente tem a parceria com a Digital Medicina para a prática de telemedicina, que também é uma oportunidade de trabalho. Puxa, eu quero atender, eu tenho uma sexta-feira, 2 horas da tarde para atender. É a oportunidade de vocês fazerem um atendimento via plataforma também, certo? E liderada, capitaneada pelo nosso gestor, que é o Dr. Leonardo, a gente tem vários profissionais que atuam, nós temos vários docentes, nós temos muitos especialistas atuando na nossa pós-graduação para oferecer o que há de melhor para vocês. Fora isso, a gente tem toda uma equipe de suporte, então todo mundo vai ter um tutor que vai acompanhar o seu desenvolvimento, vai tirar dúvidas em acesso à plataforma, dúvidas com relação às questões, à matéria, a gente vai ter a nossa equipe também dando suporte para vocês. Então, a nossa instituição conta com toda uma equipe para dar toda a retaguarda para vocês, para que vocês possam tirar o melhor proveito da pós-graduação. Okay? E fora isso, a gente tem vários hospitais e instituições que oferecem os estágios presenciais para que vocês possam dividir. E nós temos muitos alunos, muitos egressos que tiveram oportunidades muito especiais e depois voltaram para nos contar, como o José Aparecido, que fazendo seu estágio de pediatria, a Simone fazendo ginecologia e obstetrícia também voltou para nos contar como que foi bom para ela essa pós-graduação, tá? E a gente tem a certeza e a tranquilidade do quanto a gente pode ter um impacto positivo na vida das pessoas e principalmente dos nossos pacientes. Ok? Voltando a falar da nossa simulação realística, a gente tem os pacientes simulados, que são tutoriados para que possam oferecer diversas opções dentro daquilo que vocês falam com eles, perguntam para eles e possam passar de orientação de como que ele vai se portar, como que o caso vai se desenrolar. Então, a gente tem um alto índice de satisfação na nossa simulação realística, com muitas horas via plataforma, ok? E a gente tem o MD Play, onde vocês vão ter várias outras aulas, acesso a artigos, acesso a outros recursos dentro da nossa biblioteca virtual, onde vocês vão poder se atualizar. Puxa, eu quero me aprofundar um pouco mais em pediatria, além daquilo que foi dado no curso. Vocês vão ter a oportunidade de se atualizar, ok? Como eu falei anteriormente, a gente tem o MD Doing, que é a simulação de atendimento via telemedicina, onde você pode atender muitos casos e colocar em prática aquilo que aprendeu, que a gente dá acesso para vocês a partir do 4º mês. Por que a partir do 4º mês? Porque aí vocês já vão ter contato com a matéria, vocês vão ter a parte teórica já como recurso para poder realizar o atendimento. Muito bem. Agora eu queria abrir um espaço. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Se alguém colocou no chat, eu preciso de alguém do suporte. Olá, doutora. Estou aqui, a Michele do comercial. Vou te ajudar, então. O Márcio perguntou se a prática na parte prática presencial, né? Se tem um tempo definido ou se é flexível. É flexível, tá? E cada hospital tem uma dinâmica diferente, tá? Então, a depender do hospital que você escolher, você vai ter o tempo, o horário. Se você falar assim, olha, tenho uma semana que eu vou dedicar, que eu tirei para dedicar a isso, vou fazer tudo em uma semana. Você pode, tá ok? Então, tem bastante flexibilidade para esses estágios, sim. Boa pergunta, viu? Porque a maior parte das pessoas que estão fazendo pós-graduação, elas já estão inseridas no mercado de trabalho. Então, justamente estão fazendo a pós-graduação porque não tem a disponibilidade, por exemplo, para fazer a residência, que tem uma carga horária de 60 horas semanais, enfim. Então, a gente pensa nisso, pensando no nosso público, que as pessoas vão ter diferentes disponibilidades. Então, tem gente que tem
toda segunda-feira à tarde de disponibilidade, tem gente que vai reservar 2 horas por semana, tem gente que vai reservar 1 ou 2 semanas para fazer direto, então a gente pensa nisso também, tá bom? Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem escrever aqui no chat, se ficar mais à vontade. Um pouquinho antes, doutora, também estava conversando com o doutor Silvio, né? Ele até comentou que já trabalhou na emergência também. A doutora Érica é a nossa aluna de psiquiatria, mas também já trabalhou na emergência. Doutor Silvio é nosso aluno de dermatologia e também já atuou ali. Enfim, hoje ele está fazendo a segunda opção de pós ali na cirurgia dermatológica. Então, Certo. mas por Ah, enquanto, excelente. sem Eu acho dúvidas. que a emergência, todo mundo é, passa pelo pronto-socorro em algum momento da vida, né? Independente da especialidade da carreira que siga, né? E também eu acho que às vezes é uma falácia as pessoas falarem assim, pronto-socorro qualquer um faz. Realmente, alguns pronto-socorros você vai ter como pré-requisito só ser formado, ter a graduação. Porém, a medicina de emergência enquanto especialidade, ela é muito especial. E mesmo quando a gente atende os casos de baixa complexidade, você precisa ter as soft skills adequadas. Então, a colega que faz psiquiatria, ela provavelmente brilha, né? Porque todo mundo que vai para emergência tem também dentro de si, a pessoa tem um problema orgânico, mas tem também a sua angústia, e isso também precisa ser olhado, precisa ser atendido, entendido e manejado. Então, tem muita valia, mesmo as pessoas que seguem para outra especialidade, ter a sua instrumentalização dentro de uma pós-graduação de medicina de emergência. Excelente.